E aí, pessoal, estamos aqui novamente estudando ainda o Barroco. Tem muita coisa para se falar sobre Barroco, tá? A gente já estudou o Barroco em Portugal, a gente já estudou o cultismo, o conceptismo. Se você não se lembra o que são, volta lá nas suas anotações e confere. Já estudamos as figuras de linguagem, o Padre Antônio Vieira. Agora a gente vai começar a estudar o Barroco no Brasil. E o que você tem que saber sobre o Barroco no Brasil? Que ele foi introduzido aqui por intermédio, olha só que palavra bonita, por intermédio dos jesuítas. O que significa esse por intermédio? Significa que os jesuítas foram as pessoas que introduziram o Barroco no Brasil, tá? E quando aconteceu isso? No final do século XVI. Então, tudo que eu for falando aqui, você vai anotando aí no seu caderno ou no seu bloco de notas. Então, pessoal, como está falando no texto, o Barroco no Brasil tratava-se de um movimento apenas destinado à catequização, uma palavra muito, muito importante. A gente estudou lá no quinhentismo a literatura de formação. Por que formação? Porque os padres, eles vinham até o Brasil para catequizar os índios, ou seja, para formá-los, né, para inseri-los nos dogmas católicos, né, para propagar essa fé cristã. Catequização. É igual quando a gente tem a catequese lá na igreja, sabe? Não sei se vocês iam na igreja católica, mas quando a gente era pequena a gente fazia a catequese. Eu mesma fiz a catequese. Né, ia para a igreja para aprender a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E eles faziam o mesmo aqui quando tudo começou, né, lá no século XVI e tal. Não que tudo começou no século XVI, né? Mas nesses anos eles ainda catequizavam. A partir do século XVII, o Barroco passa a se expandir para os centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, por meio das igrejas. Então, pessoal, a gente tem, né, nesse período em que o Barroco ocorreu, a gente tem aliado à construção de várias igrejas, por quê? Porque eles queriam mesmo catequizar, expandir a palavra de Deus. A gente tem, em concomitância, centros de produção açucareira na Bahia. E, pessoal, por que foram construídas tantas igrejas, né? Tantos monumentos cristãos e tudo mais? Mais uma vez, porque estava acontecendo a contra-reforma. A igreja estava tentando, né? Se firmar novamente, garantir o seu poder novamente. Por isso a gente tem construção de tantas igrejas. E a gente tem uma figura central que vocês conhecem, o Aleijadinho, tá? Vocês devem ter aprendido em artes. Então, se não se lembra, vai lá e pergunta para a professora de artes. Ah, professora, quem foi Aleijadinho? Então, vocês vão saber, conhecer um pouco sobre ele e vão ver que ele viveu nesse contexto histórico, tá? Em que era muito importante essa valorização das igrejas e de tudo que estava relacionado à fé católica. Nos séculos 17 e 18 não havia ainda condições para a formação de uma consciência literária brasileira. Vamos ver por quê? A vida social no país era organizada em função de pequenos núcleos econômicos, não existindo efetivamente um público leitor para obras literárias, o que só viria a ocorrer no século XIX. Por esse motivo, fala-se apenas em autores brasileiros com características barrocas, influenciados por fontes estrangeiras, portuguesa e espanhola, mas que não chegaram a construir um movimento propriamente dito. Após a leitura, né, desse fragmento, se você não conhece alguma palavra daí, anota a palavra no seu caderno. A gente hoje tem várias ferramentas de busca, o Google, procura no Google o significado dessa palavra, ou mesmo presta atenção na linguagem utilizada neste bloco de texto. É a linguagem da redação. A gente, né,
aplica esse tipo de linguagem formal na nossa redação. Então, vai pegando aí as palavras que você achou mais interessantes e anota para você usar em momentos posteriores, tá? O que tá falando aqui, gente? Por que a gente não tinha uma consciência literária brasileira? Porque os autores eram brasileiros e o que eles faziam? Eles iam beber lá na fonte estrangeira, lá na fonte europeia, na fonte portuguesa e espanhola. Eles se baseavam nos autores portugueses e espanhóis, autores barrocos, e traziam essas características desses autores para as suas produções, tá? Os autores brasileiros faziam isso. Gente, a gente não continua fazendo isso se a gente vê algo legal lá no estrangeiro, né? A gente tem muita influência da cultura americana. A gente traz para nossa cultura, não traz? Eles também faziam isso naquela época, afinal, eles eram seres humanos assim como a gente, não é? Nesse contexto, olha só que expressão legal, nesse contexto, vamos supor que você está lá na redação e você está falando sobre determinado assunto. E você quer continuar falando sobre aquele assunto, trazendo uma informação nova. Você usa nesse contexto. Ou você pode usar ainda, gente, anota aí, nesse panorama, que é a mesma coisa que nesse contexto. Nesse panorama, nesse cenário. Olha só quantos sinônimos. Nesse contexto, merece destaque a poesia de Gregório de Matos Guerra e a prosa do padre Antônio Vieira, representada pelos seus sermões. O Gregório de Matos Guerra, ele é brasileiro. O padre Antônio Vieira, que a gente viu, né, os sermões, ele é português, tá? Então, cuidado. O Gregório, claro, ele estava sendo influenciado por autores barrocos portugueses e espanhóis. O Gregório é brasileiro. Então, anotem esse nome, Gregório de Matos Guerra, brasileiro, e Padre Antônio Vieira, português, tá? São nomes muito importantes. Didaticamente, o barroco brasileiro tem seu marco inicial em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira. Então, anota aí, a gente não foi estudando, né, os marcos das escolas literárias, desde o trovadorismo, a gente já está no barroco. O marco do barroco brasileiro, anota aí a data, 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira. Aí você fala, nossa, poema épico, eu já vi isso antes. Tô me lembrando de algo. Sim, você tá se lembrando de Camões com Os Lusíadas. Os Lusíadas é um poema épico. O que é um poema épico? Aí, gente, a gente tem que lembrar de tudo que a gente estudou. O conhecimento aqui se acumula. Não adianta sair pro barroco sem saber o que aconteceu no classicismo, no quinhentismo, tá? Você tem que estar ciente dessa linha do tempo. Então, você vai se lembrar que o poema épico é aquele poema em que a gente tem a exaltação dos feitos, das conquistas de um povo. A gente tem os heróis, lembra lá na Ilíada, na Odisseia, né? Nos Lusíadas, são heróis que estão enfrentando obstáculos. Essas são as características do poema épico. Então você já fala, nossa, se tem herói, se está enfrentando obstáculo, se está exaltando um povo, né, os feitos de um povo. Então esse Prosopopeia, de Bento Teixeira, vai falar sobre isso. Vamos ver então? Prosopopeia. Olha só, pessoal. Cantem poetas o poder romano, submetendo nações ao jugo duro. O mantuano pinte o rei troiano, descendo a confusão do reino escuro. Que eu canto um Albuquerque soberano, da fé da cara pátria firme muro, cujo valor e ser, que o seu lhe inspira, pode estancar a laça e a grega lira. Não lembra Camões? Não lembra os Lusíadas? Olhem as rimas, gente. Lembra que a gente viu que tinha rimas lá nos Lusíadas? E aqui a gente também tem, ó, que eu canto um Albuquerque soberano. Então, a gente tem a exaltação de um povo. Olha aqui, do Albuquerque, a gente vai ver quem, né? Foi esse Albuquerque. Rei troiano. Lembra lá, né? A Guerra de Troia que a gente estudou, quando a gente estudou o classicismo. A gente viu, né? Ilíada, Odisseia.
Olha só aqui. A gente tem agora aqui, né? Nessa produção barroca. Se passaram anos e anos e a gente ainda tem o poema épico. Mas os heróis mudaram. O cenário mudou. Mas o conceito é o mesmo, gente. Essa questão do herói que vai fazer um feito, que eu vou cantar para um povo, né? Eu vou pedir inspiração das musas. Não vou ler aqui porque é para não ficar tão longo, mas essa é a ideia. Agora aqui a gente vai ter a explicação desse poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira. Esse poema, além de traçar elogios aos primeiros donatários da capitania de Pernambuco, narra o naufrágio sofrido por um deles, o donatário Jorge Albuquerque Coelho. Então, aqui, pessoal, tem história no meio. Literatura tá junto com história. Quem foram os primeiros donatários? Os donatários eram aqueles indivíduos que recebiam uma doação. Olha essa palavra, olha para a palavra donatário, donatário. Lembra um pouco doação, né? Não muito, mas um pouco. E a gente tinha nessa época fidalgos portugueses que recebiam capitanias hereditárias no Brasil como doação do rei Dom João III, tá? Então a gente tinha pessoas que recebiam doações do rei. A gente tem todo esse contexto. E aí o poema épico Prosopopeia foi escrito neste contexto, narrando o naufrágio de Jorge Albuquerque Coelho, que para eles, né, gente, era uma pessoa considerada um herói, entre aspas. Então, olha aqui, Albuquerque soberano. O Jorge Albuquerque, né, que naufragou, na visão desses portugueses da época, ele foi um herói, vamos dizer assim, né? Albuquerque soberano. Soberano é aquele, né, o maioral, aquele que está lá em cima do topo, né? Uma pessoa importante. Apesar de os críticos o considerarem um poema de pouco valor literário, o texto tem seu valor histórico, pois foi a primeira obra do barroco brasileiro e o marco inicial do primeiro estilo de época a surgir no Brasil. Então, os críticos vão falar, esse poema épico, Prosopopeia, tá, ele não é tão bom assim como os Lusíadas. Nossa, os Lusíadas, meu senhor! Né, gente? A gente viu realmente porque os Lusíadas é tão importante. A gente viu toda a estrutura. Enfim, é um poema épico, assim, maravilhoso. E os críticos vão falar, Prosopopeia? Tá, vai. Enfim. Então, pessoal, o barroco brasileiro, né? Já fizemos uma introdução. Agora a gente vai partir para os autores, tá? A gente vai falar especificamente do Boca do Inferno, do Gregório de Matos Guerra. Mas isso vamos deixar para outro vídeo.